Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD, hoje num horário um pouquinho mais cedo e um pouco mais curta, porque nós temos a Assembleia da Igreja mais tarde. Então, sem mais delongas, vamos orar e iniciar o nosso tempo nessa manhã, aula 66 da nossa caminhada em doutrinas básicas, agora para finalizar escatologia. Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, estudar a Tua Palavra, e a nossa necessidade maior é da iluminação do Teu Espírito Santo, para que ao ouvir, ó Deus, a explanação da Tua Palavra, possamos entender e reter aquilo que estamos aqui para aprender. Abençoa, Deus, cada irmão que aqui estará com essa mesma iluminação, para que possamos, ó Deus, sair daqui edificados. Cuida, Deus, dos detalhes desta manhã para a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como sempre, a nossa pequena definição. Estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Joshua, pega o apontador lá para mim, laser, lá em cima. Escatologia, meus irmãos, como já aprendemos, vem de escatos, último, últimas coisas, e logos, assunto, palavra, estudo. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Obrigado. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade esboçada na revelação divina. Então, irmãos, rapidamente a gente vai rever o que vimos semana passada, os diagramas, né? Para a gente relembrar um pouco, pode passar, só onde nós estamos. Então, esse é o diagrama básico aqui, certo? Das 70 semanas profetizadas de Daniel capítulo 9. Nós vimos a importância disso porque essas 70 semanas, na verdade, são anos, 490 anos, ok? Essa explicação é longa e tem que voltar lá naquele vídeo, mas tenho certeza que muitos aqui já estavam lá e lembram. Então, essa contagem de 490 anos começa no decreto de Artaxerxes, em 5 de março de 444 a.C., Império Medo-Persa, ok? E aí, a profecia em Daniel 9 diz que 70 semanas são ordenadas sobre o povo de Daniel, Israel, é claro, né? Achou aí, meu irmão? Então, vou andar aqui um passo que fica melhor para... Alô, pronto. Bem melhor, porque a minha herança, 1/3 italiano, tem que ter as mãos livres. Bem, como eu dizia, 70 semanas estão ordenadas, irmãos, mas ele diz o seguinte, 69 semanas até o ungido, palavra para Messias. E aí aqui está a nossa contagem, até a semana da morte de Jesus, ok? E isso daí acontece em 30 de março de 33, na entrada triunfal. E aí, meus irmãos, se inaugura esse hiato, esse parênteses profético que nós chamamos de a era da igreja. Por quê? Porque as características do que deve acontecer na 70ª semana, na semana 70, não cabem em lugar nenhum na história da humanidade. Então você não tem como forçar, alegorizar, espiritualizar aquela última semana, aquele último conjunto de 7 anos, ok? Então, há esse intervalo. E aí vem o príncipe que virá, junto ao arrebatamento. Esse príncipe aqui é o anticristo, e você tem essa última semana. Aonde nós estamos agora, irmãos, no nosso momento histórico, 2024? Nós estamos aqui, ó, em algum lugar na era da igreja. Esse próximo evento, o arrebatamento, nós não temos como marcar. É herético marcar o arrebatamento. E várias seitas já fizeram isso. Ou o arrebatamento ou a volta de Jesus, né? Ainda que Jesus tenha dito que ninguém sabe, aparentemente o pessoal dessa seita é a exceção. Mas claro que não, porque eles profetizaram e não deu em nada, né? Jesus não voltou porque isso é um absurdo. Muito bem.
E aí, meus irmãos, passada essa semana chamada também de tribulação, Jesus retorna aqui no final, ok? No próximo esquema, é bem mais simples para vocês entenderem. Morte do ungido, Cristo, a era da igreja em azul onde nós estamos, arrebatamento, olha a setinha para cima, ok? Aqui embaixo a coisa fica complicada, tribulação de 7 anos, certo? Lá em cima para nós as bodas do Cordeiro e finalmente ao final desse período a segunda vinda de Cristo com os santos, conosco, com a igreja, tá? Com a igreja para instaurar o reino de 1000 anos, milênio ou reino messiânico, qualquer um desses termos dá na mesma coisa, ok? E aqui embaixo de tribulação, irmãos, se vocês repararem, eu destaquei que nós vamos ter, nós não, correção, quem aqui estiver terá 3 anos e meio de, entre aspas, paz, e depois a segunda metade, 3 anos e meio da grande tribulação. Guarde isso aí, porque hoje, se nós conseguirmos chegar até lá, nós vamos precisar dessa medida aí num dos eventos que vamos examinar. Okay? E como eu falei, é chamada de 70ª semana de Daniel. E se você quiser ainda mais um diagrama, pode passar, semana passada a gente já viu esse, e aí está esse, até com as divisões aí em vermelho, Calvário, a morte de Cristo, era da igreja onde nós estamos, o arrebatamento da igreja, ok? Então, aqui as pessoas subindo a olhos vistos, a gente falou sobre isso. O termo arrebatamento, entre aspas, secreto, não existe. Não foi criado pelo dispensacionalismo, certo? Isso é invenção, porque o pessoal viu aí o filme Deixado para Trás e achou que aquela é aquilo que nós cremos, que é uma ficção. Ninguém tem como saber hoje exatamente como vai ser o arrebatamento. Se a gente vai virar areinha, que nem lá no Vingadores, ninguém sabe, irmãos. Literalmente. Então, a referência que nós temos de arrebatamento é, por exemplo, Elias, arrebatado diante de Eliseu, diante dos seus olhos. Ele não foi levado diante dos olhos de Eliseu? Jesus subiu aos olhos de todo mundo. Então, é isso que nós temos como referência, apenas. E aqui está, ok? Bem, aí vem, meus irmãos, de novo a grande tribulação. Esse camarada de terno e gravata aqui não está adorando, ele está pedindo misericórdia. A coisa vai ser horrível naqueles dias. E, finalmente, irmãos, a segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final e a eternidade, tá? Só para a gente se situar. Esses diagramas são muito bons para você olhar o cronograma do que vai acontecer. Por exemplo, o que nós estamos vendo em Apocalipse agora, irmãos, do capítulo 4 em diante, é tudo aqui, ó, grande tribulação. Ou, perdão, na verdade é errado chamar tudo de grande tribulação, que é mais a metade, né? Tribulação. Tudo aí. Inclusive o capítulo que nós vamos ver hoje. Então, o crente que lê o Apocalipse e fica com medo, ele tem 2 problemas. Número 1, ele não sabe escatologia. E nós aqui não vamos estar. E número 2, ele não crê, ele não confia de verdade em Deus. Porque você temeria algo que o próprio Deus está fazendo? Não é? Está meio barro, meio tijolo aí em relação à sua salvação. Muito bem, agora sim, irmãos, vamos entrar no nosso material inédito para hoje. Nós paramos no capítulo 12, então vamos lá para a mulher e o dragão. No capítulo 12 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, deixe-a aberta e vamos olhar esse texto que fala sobre essas 2 figuras até certo ponto enigmáticas e que as pessoas têm opiniões das mais variadas sobre a sua identidade. Apocalipse capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus,
para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Muito bem, irmãos, isso é Apocalipse capítulo 12. O que nós entendemos desse texto e o que fica claro dele e o que não fica tão claro assim? Então vamos caminhar aqui. Pode ligar aqui a conta-projeção para mim, por favor? Bem, alguns que alegorias deste texto têm interpretado a mulher como a igreja local. Em outras palavras, uma como nós estamos aqui. E o filho como a igreja invisível ou universal. Entendeu? Ou seja, a mulher seria uma igreja local que gera a igreja universal. Ok? Esse é o poder da alegoria. Não tem limite do que você vai imaginar. Outros colocam a mulher como sendo especificamente Maria, porque ela dá à luz um filho. Nós entendemos mesmo de uma forma bastante diferente. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro sinal de uma série de sinais que João vê nos céus. E aí está a lista, irmãos, dos sinais, das referências que nós temos. Capítulo 12, 3, 13 vai ter mais um, 15, 16, 19. Então, João está narrando um sinal que é profético para acontecer no futuro. Ele está tendo uma janela para o futuro, então ele está vendo eventos que vão acontecer durante aqueles dias. Então aqui nós saímos da narrativa cronológica, lembra? E nós estamos falando sobre fatos, sobre descrição de fatos que acontecerão durante essa cronologia, durante essa história lá em Apocalipse. A mulher, meus irmãos, simplesmente simboliza Israel. Como é que nós sabemos disso? Gênesis capítulo 37 vai nos lembrar, seguindo o princípio de que a Bíblia interpreta a Bíblia, de um evento na vida de José, onde uma descrição quase idêntica a essa é usada. Gênesis capítulo 37, José tem um sonho, versículos 9 a 11, ele diz o seguinte: Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Se você, que deve estar com o dedo aberto aí, voltar lá em Apocalipse, irmãos, vamos rapidinho aqui, você vai ver que a descrição da mulher é o quê? A mulher é vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Há pequenas diferenças, mas a terminologia é a mesma, a simbologia é a mesma. Em outras palavras, está
para o leitor de Apocalipse, está dizendo, volta lá atrás, lembra do que já foi dito, e você vai ter a identidade da mulher, certo? Então a mulher é Israel. A descrição do filho aponta claramente para Jesus. No verso 5, ele diz, ela deu à luz um filho, um homem, ele vai acontecer o que com ele? Governará todas as nações com cetro de ferro. Quem mais, além de Jesus, vai governar as nações com cetro de ferro? Quem mais vai ter poder sobre todo o mundo? Alguém poderia argumentar, pastor, não pode ser o anticristo aí? Como a gente já viu algumas vezes, a gente vai ver mais sobre ele. Sim, ele vai governar sobre o mundo durante a tribulação. Mas se ele é o anticristo, por que o dragão iria persegui-lo? Não faz sentido nenhum, eles são parceiros, né? São amiguinhos. Então ele vai perseguir tanto o Senhor Jesus, no caso aqui o dragão, como a sua descendência também, a descendência da mulher, que é Israel. Ok? Aí nós temos esse outro personagem, o perseguidor, que diz que é um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. E aí vai dizer que este é o segundo sinal que João vê nos céus. Então reparem, meus irmãos, que a descrição é muito clara, e essa descrição, deixa eu tentar marcar aqui para não ficar perdendo o Apocalipse 12. Essa descrição a gente vai ver no próximo capítulo, sendo falado, vão dar uma antecipada, sobre o anticristo também, certo? Repetindo, 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças as coroas. Muito similar, por quê? Porque a identidade do dragão já foi falada aqui no texto, ele não é o anticristo, certo? Mas quando você vai no outro capítulo, e você tem a descrição da besta, do anticristo, as comparações são claras entre um e outro. Porque, novamente, irmãos, eles são parceiros. O anticristo não vai fazer absolutamente nada por causa do seu poder. Ele vai ser, para usar a palavra moderna, né, empoderado por Satanás. Ele vai ser sobrenaturalmente capacitado por Satanás para fazer tudo o que ele vai fazer durante aqueles anos. Ok? E esse dragão, meus irmãos, como a gente já vê na descrição aí do texto, é muito fácil de ser identificado. Passa aí o slide. A partir de descrições semelhantes em Daniel 7 e Apocalipse 13, esse dragão representa Satanás e o seu controle sobre os governos mundiais na tribulação. Apocalipse 12, 9 identifica o dragão como Satanás e até completa a antiga serpente. Então não tem como misturar as coisas. A descrição de Satanás e da besta do anticristo são similares, são semelhantes, sem dúvida nenhuma. Mas no capítulo 12 ele diz, o dragão é Satanás. E aí no capítulo 13, se a gente conseguir chegar até lá, a gente vai falar sobre a besta, certo? A semelhança, irmãos, é só para mostrar. Eles estão em unidade, eles trabalham juntos. Por quê? Porque se você lembrar, não tem só o anticristo, tem mais um terceiro elemento, que é o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então você tem a trindade satânica. E nós temos a verdadeira trindade em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus não falou, eu e o Pai somos um. A trindade está em plena e completa unidade. Da mesma forma, o Satanás é um copiador. Ele é um imitador. Então ele está dizendo, olha, aqui está a minha imagem e semelhança, o anticristo. Por isso a correspondência entre a descrição de Satanás, o dragão, e a descrição depois da besta. Mas o texto diz claramente que cada um é cada um. Ok? Seguindo, irmãos. O dragão ele é vermelho. A cor vermelha indica o derramamento de sangue relacionado a esse período. Certo? Vai ser um momento, a gente já viu isso, de muita morte. Literalmente, as centenas e centenas de milhões de pessoas. Certo? Então, a terra vai ser esvaziada drasticamente durante a tribulação. Os 10 chifres apresentam simbolicamente os 10 reis que reinarão simultaneamente com o futuro governante mundial e que foram mencionados também lá, tanto em Daniel capítulo 7, como vão ser mencionados em Apocalipse capítulo 13. Então vamos aqui já ter uma imagem, irmãos, política da tribulação. De vez em quando, eu conversando com um outro, eu pergunto, rapaz,
que você acha que vai ser o papel, por exemplo, dos Estados Unidos durante os últimos dias? É só conversa, né? Só bate-papo, ninguém pode afirmar nada. Porque nós temos potências claras no mundo hoje, irmãos. Não tem como fugir disso. Principalmente Estados Unidos, Rússia e China. São 3 países hoje praticamente imbatíveis, por causa do seu poderio bélico, por causa da sua extensão territorial e por causa da sua riqueza e reservas. Então, a Europa, por exemplo, com a guerra agora da Ucrânia, viu o gás que precisa para aquecer as casas subir 500%. O dono é a Rússia, cobra o que quer. Está em guerra, precisa de dinheiro, botou os preços lá para cima, entende? Então eles têm poder nas mãos. Claro que há países pequenininhos que são ricos e poderosos, como o Japão. O Japão cabe em um estado pequeno do Brasil. É extremamente poderoso, mas não tem reservas. Não tem quase nada no subsolo. Esses outros 3 têm tudo isso. Como é que eles vão encaixar? Resposta, irmãos, está anotando? Eu não sei. Qualquer coisa, não porque Gog é Rússia, Magog é chute, é adivinhação escatológica. Isso não é teologia. O único país, meus irmãos, que você pode afirmar categoricamente durante a tribulação, o seu papel é Israel. Só ele. Aonde vão se encaixar os outros? Então, por exemplo, agora, você fala no Irã, né? Levou uma surra essa semana. Vim foi para gostar. Talvez seja importante no final. Talvez desapareça do mapa. Lembra quando nós falamos sobre a Etiópia na pregação de Isaías, irmãos? A Etiópia era uma potência. Conquistou e dominou o Egito durante anos. Teve 2 dinastias de etíopes. Daí que vem a ideia de que os etíopes eram negros, mas não eram. Eram os egípcios. Eram os etíopes que governaram durante 2 dinastias. Depois perderam o poder, e aí os próprios egípcios voltaram ao poder, e eles são típicos do Oriente Próximo, não são como da África para o centro para o sul. O ponto é, cadê a Etiópia? Sumiu. Um país pobre, sofrido, que na década de 80 teve que fazer We Are the World para mandar dinheiro, porque estava morrendo de fome, não é verdade? Então, o cenário geopolítico, irmãos, muda muito. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos, se durar tudo isso. Então, nada de adivinhações. O fato é, 10 representantes políticos vão dar sustentação ao governo durante a tribulação. Pastor, o Brasil vai estar entre eles? Não sei. Hoje temos a nossa própria besta, mas eu não sei o que vai acontecer. Não tem, meus irmãos, como fazer adivinhação. Eu tenho algumas conjecturas aqui, que vão ficar bem aqui, né? É só eu que fico de noite na cama. Eu acho que... Pronto, aí viro para o lado e vou dormir, porque não tem, meus irmãos, como saber de maneira nenhuma. Só o número 10. Podem ser 10 conglomerados, como por exemplo, Mercosul, 1, outro sei lá o que, 2, pode. Cada vez mais, irmãos, o mundo está indo para a tal da globalização, né? Perdão, do globalismo. São coisas distintas. Pesquise. Globalização é ótimo. Você comprar uma coisa mais barata de outro país porque o seu país está produzindo caro. Não tem problema nenhum. Isso é globalização. Globalismo é outra coisa. É o que vai levar, inclusive, ao anticristo ter um palco perfeito para se levantar ao poder. Ok? Vamos continuar. Segundo parágrafo aí. A queda de 1/3 das estrelas do céu parece implicar um poder satânico que se estendia aos céus e à terra. Aqui, Satanás era visto estendendo seu poder sobre aqueles que se opunham a ele, seja espiritualmente ou politicamente. A tentativa do dragão de devorar o recém-nascido, está no verso 4, parece apontar para as tentativas de Satanás ao longo, lá na história, né, de destruir o infante Jesus quando era criança. A oposição satânica a Israel, e especialmente a linha messiânica, é clara em ambos os testamentos. O objetivo era impedir a cruz, obviamente. Em resumo, irmãos, o nosso texto ele está indo e vindo do passado para o futuro. E aí ele vai dizer, essa serpente, esse dragão,
tentou matar o filho da mulher. E ele realmente tentou. Não foi isso que ele fez com Herodes? Herodes, para evitar que o herdeiro profetizado chegasse ao trono, mandou matar as crianças, né, de 3 anos para baixo, se não me engano, 2 anos para baixo. Agora a memória me falta. Oi? Gente, é inimaginável coisa dessa, né? 2 anos para baixo. O mais interessante, irmãos, é que os romanos não fizeram nada. Nada. O rei judeu fantoche não tinha autoridade para fazer isso. Mas ele... E aí o que José e Maria fizeram? José e Maria fizeram. O anjo os avisou, João e Maria, da história lá da casa de chocolate, né, de doce. José e Maria foram avisados pelo anjo e foram para o Egito, né? E aí o texto bíblico diz: e se cumpriu a profecia do Egito, chamei meu filho. Então Satanás tentou e tentou. Por quê, meus irmãos? Ele sempre tentou impedir a cruz. Existiu durante, acho que se não me engano, na Idade Média, uma teologia equivocada, dizendo que Satanás queria a cruz. Para ele, a cruz era a vitória dele sobre Deus, sobre Cristo. Isso não faz sentido nenhum. O máximo que Satanás queria é que sim, Jesus morresse na cruz, mas tinha que ter pecado antes, porque aí a cruz não ia valer nada. Mas ele morreu sem pecado e nós estamos aqui salvos, graças a Deus, né? Então, mesmo o Antigo Testamento, irmãos, ele tentou todo o tempo destruir a linhagem messiânica, para que não chegasse até Jesus, e não conseguiu. O que mais, irmãos, desse texto nós podemos depreender? Verso 5: quando o menino nasceu, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E esse, claramente, como a gente já falou, é Jesus Cristo. O arrebatamento do menino refere-se à ascensão dele, né, no final dos testamentos, e não ao arrebatamento da igreja no meio ou depois da tribulação. Embora a mesma palavra para arrebatado seja usado para o arrebatamento. O arrebatamento da igreja não se trata de uma libertação do filho das garras de Satanás. Se você não entendeu esse parágrafo, irmãos, algumas pessoas dizem que quando Apocalipse 12 fala sobre o filho sendo arrebatado à presença de Deus, está dizendo que aí acontece o arrebatamento da igreja, porque eles acreditam que o filho é a igreja. Lembra que eu falei no começo? Então, como nós estamos aí no meio da tribulação, eles são o que a gente chama, meus irmãos, de meso ou mid-tribulacionistas. Então vamos recapitular aqui rapidinho, olho no lance. Nós entendemos que o arrebatamento é antes da tribulação, pré-tribulacionismo, ok? Alguns acreditam que o arrebatamento é depois da tribulação, pós-tribulacionismo. Esses aqui, baseado nesse texto, defendem que o arrebatamento é no meio da tribulação, meso ou mid-tribulacionismo. Mas como nós já mostramos, irmãos, o filho não pode ser a igreja, porque nós não vamos reinar com cetro de ferro as nações. Não vamos governar as nações, certo? Não dessa maneira. Quem governa é o rei. Nós vamos reinar com ele, mas não é nosso o poder. E aí eu destaco aqui também que, sim, a palavra aqui é arrebatado, mas não é por causa disso que significa o arrebatamento da igreja. Não é isso que está sendo descrito aqui. Próximo parágrafo. A fuga para o deserto pode significar simplesmente o retorno em massa dos judeus para Israel durante a primeira metade da tribulação. Hoje, irmãos, aproximadamente metade dos judeus vive fora de Israel. Então, quando a tribulação começar, vai haver o êxodo invertido, né? Eles vão voltar em massa, vai ser a maior imigração da história. Hoje, a Ilia, né, tem um termo hebraico que fala sobre o retorno, acontece o tempo todo. Todo ano são centenas, milhares, dezenas e até centenas de milhares de judeus que voltam para Israel. Hoje está um pouquinho diferente por causa do conflito, né? Alguns resolveram sair, questão de segurança. Uma família que eu conheço, pelo menos pela internet, foi para Chipre. E outros voltaram para os Estados Unidos e assim por diante, porque moravam muito perto da fronteira com Gaza ou com o Líbano e não se sentiam com segurança. Mas, acabada essa guerra, Israel, mais uma vez, em toda a sua história moderna, não perdeu nenhuma, vitorioso novamente. Eles com certeza vão continuar indo para Israel, porque há um incentivo para o retorno dos judeus. Porque você chega lá com a mão na frente ou atrás, puxando a cachorrinha, como se diz,
e você é sustentado durante um X tempo para poder se acomodar, entendeu? Obviamente se você for judeu, não qualquer um. Então, meus irmãos, durante esse tempo, contudo, a imigração vai ser em massa para lá. Então, provavelmente essa seja a ideia dos judeus voltando, fugindo para o deserto, né? Porque a palavra fuga aí pode significar pelos que estão fugindo de onde estavam, pelas dificuldades, e vir para cá. Pastor, mas por que eles fugiriam? Bem, talvez você não acompanhe o noticiário, ou só acompanhe, infelizmente, a chamada mainstream mídia, né? A mídia principal. Aqui eu nem TV aberta eu tenho, para saber o que está acontecendo. Para dizer que eu nunca assisti, agora na viagem que eu estava na casa de parentes, eu assisti a Globo depois de uma década e meia, que eu nunca sabia, não sei nem que canal que pega. Mas se você acompanhar outros canais, meus irmãos, em todo o mundo há passeatas, certo? Apoiando os terroristas e contra Israel. Desde o primeiro dia, não é quando a guerra começou, não. Desde 7 de outubro do ano passado, apoiando. E o antissemitismo, meus irmãos, é uma coisa real. Já teve gente presa no Brasil. Este ano. É que a mídia não fala, né? A mídia não quer dar uma bolinha para Israel sequer, para os judeus. É impressionante. Mas, infelizmente, irmãos, isso vai ser cada vez pior. Porque faz parte da pressão que vai acontecer para que eles voltem para a sua terra. Bem, esta ação, versículo 5 e 6 da sua Bíblia aí, é seguida pelo que é descrito no verso 7 como uma guerra no céu. Além desse retorno para a terra prometida, a terra de Israel, no céu haverá um conflito. Qual é o conflito, irmãos? Miguel, o arcanjo e seus anjos lutaram, isso aqui, lutaram porque o texto foi escrito antigamente, irmãos, mas isso é no futuro, né? Lutarão contra Satanás e seus demônios em uma guerra que, embora não tenha um momento específico indicado, refere-se ao fim dos tempos. Tentativas de vincular essa batalha com a primeira vinda de Cristo não são justificadas pelo contexto de Apocalipse capítulo 12. Satanás está ativo durante toda a era da igreja, e a ideia de sua inatividade é uma interpretação errônea que tenta colocar a prisão de Satanás na primeira vinda de Cristo. Então, alguns leem Apocalipse 12 e falam dessa guerra como tendo acontecido no momento da crucificação. E ali Satanás ouviu Deus dizendo, perdeu. E aí ele é expulso dos céus. Isso não faz sentido, porque Apocalipse capítulo 12 não está acontecendo nesse tempo. Não foi antigamente, está falando do futuro. Né? João está vendo o que vai acontecer. Então isso não faz nenhum sentido. Após a guerra, Satanás foi expulso do céu e seu caráter foi revelado através de seus títulos. Como ele é chamado, irmãos? Grande dragão, antiga serpente e diabo, que significa adversário. Ele se tornou o acusador dos santos e, embora tenha sido derrotado na primeira vinda de Cristo, sua execução foi adiada. Durante a grande tribulação, ele será lançado à terra e, eventualmente, no final da tribulação, preso durante o reino milenar. Isso a gente vai ver lá no finalzinho, irmãos, de Apocalipse. O diabo será finalmente lançado no lago de fogo, onde o anticristo e o falso profeta já estarão. Satanás se opõe a Cristo em várias funções e é identificado como aquele que enganou o mundo. Quando for expulso, todos os demônios o seguirão. Então isso vai acontecer, meus irmãos, no final da tribulação, em que Satanás vai ter essa batalha com Miguel, né, o arcanjo. Ele obviamente vai ser derrotado, o texto já diz, e ele é expulso para a terra. Até esse momento, inclusive no dia de hoje, irmãos, muita gente acha que Satanás está lá no inferno, como você aprendeu naquele livro de teologia, a revista da Mônica, né? Ou no desenho do Pica-Pau. Então, no imaginário popular, o pessoal aprendeu que Satanás está lá no inferno. Não, não está. De jeito nenhum. Pastor, onde é que ele está? Irmãos, a Bíblia não define qual é a aparência, vamos chamar assim, do reino das trevas. E nem se ele é um lugar geográfico. Mas se você lembrar em Jó, certo? Satanás, Deus pergunta, Satanás, de onde você vem? O que ele responde, irmãos? Vindo dos quitos do inferno? Não. O que ele responde? De andar e perambular sobre a terra. Então onde é que está Satanás? Do seu lado aí. Não, pastor, aqui é solo santo. Só tem umas coisas, meus irmãos, sabe? Você está assistindo Hollywood demais da conta. Teologia de Hollywood é furada.
Tem esse filme, né, que o Satanás está físico, vamos chamar assim. E aí o cara corre para uma igreja. Ainda é católica a igreja. Corre para a igreja. Aí ele, na escadaria ele para, tem uma barreira, ele não consegue passar. Sério, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Satanás tem acesso a toda a terra. Ele não faz o que ele quer, são coisas diferentes. Certo? Ele faz o que Deus permite. Então, se porventura ele está sentadinho do seu lado aí, Ked, não tem problema. Deus está falando para eles, caladinho, meu servo está falando a minha palavra. Não vai fazer nada. Não, mas eu quero perturbar esse careca aqui. Não vai não. Não. Porque, meus irmãos, literalmente ele não faz nada sem autorização. Satanás fazendo o que quer, diabo fazendo o que quer, demônio fazendo o que quer, é teologia neopentecostal, não é teologia bíblica. Tá? Então, voltando, ele está passeando sobre a terra. O reino das trevas talvez não seja literalmente um lugar geográfico, seja as trevas em si, a maldade, o pecado, etc, ok? E ele tem acesso aos céus. Sua mente explodiu agora. Porque você esqueceu que em Jó, literalmente, ele vai à presença de Deus e Deus o cutuca. E aí? Viu meu servo Jó? É o cara. E Satanás pega a isca, né? Ele cai na armadilha de Deus. Ele é o cara porque você o tem coberto de bênção, tem o protegido, tudo dá certo para ele. Tira para você ver se ele não vai blasfemar. E você conhece a história, né? Se não conhece, está no nosso canal, nas mensagens do nosso retiro, pode dar uma olhadinha lá, a vida de Jó. O ponto, meus irmãos, é que até esse momento, e agora, claro, Satanás tem acesso. No nosso texto, acabou o acesso dele aos céus. Então ele começa a perceber o quê? Meu tempo está acabando. A coisa não está indo como eu planejei. O meu representante não está conseguindo o que eu queria. Então ele vai descer furioso. E aí, meus irmãos, por isso que a gente chama a segunda metade de grande tribulação. Porque se a coisa... É melhor para cá, né? Você está indo... grande tribulação, porque se a coisa estava ruim, vai ficar pior. Se aqui, meus irmãos, a coisa estava em paz, entre aspas, aqui acabou-se toda a paz. E os homens vão literalmente pedir a morte, porque de muitas outras coisas nós vamos ver pela frente. Alguma dúvida, meus irmãos, até aqui? Não? Tudo tranquilo? Teve gente favorável a eu manter a minha proposta, fazer uma prova surpresa aí com vocês. Vou falar o nome da pessoa, será? Entregar. Lembra aquele aluno? O professor só vai dar prova hoje? Ou que lembra a tarefa? O professor esqueceu de cobrar a tarefa. Professor, hoje o senhor falou que ia dar a prova oral. É o amado pela turma toda. Vamos lá, irmãos. Ainda em Apocalipse capítulo 12. E aí, meus irmãos, João ouviu um hino no céu, anunciando a salvação e o poder divinos com a aproximação do final da tribulação e logo, portanto, a chegada do reino milenar. Satanás é descrito como o acusador dos crentes e sua derrota se deu pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dos mártires. Olha só, pregação dos nossos irmãos vai ser como uma punhalada, né, de Satanás, uma ferida mortal. Enquanto os habitantes do céu celebram a derrota de Satanás, a terra é alertada de sua fúria, sabendo que seu tempo é limitado a 1260 dias. Em outras palavras, a segunda metade da tribulação, chamada de grande tribulação. Viu porque eu falei, meus irmãos, que a queda se acontece no meio da tribulação? Tá bom? Então, sempre lembrando assim, meus irmãos, a tribulação toda tem 2520 dias. Metade são 1260 dias, tá? Então, sempre lembrando que esses termos, 1260, 42 meses, que é a mesma coisa, estão falando sobre períodos definidos dentro desses 7 anos. A mulher, isto é, Israel, mencionada anteriormente, tornou-se alvo da perseguição de Satanás, mas
recebeu ajuda sobrenatural, simbolizada pelas asas de uma grande águia que a levaram a um lugar seguro no deserto. Esse refúgio pode ser, aqui meus irmãos, é uma conjectura, claro, a região de Petra, com suas muitas ravinas e cavernas. Quer ver que você conhece essa região? Indiana Jones e os caçadores não, isso aqui é do Cálice. Como é que é o nome daquele mesmo? Santo Graal, não é isso? Lembra do filme que ele está atrás do Santo Graal? Os nazistas estão atrás do Santo Graal. Lembra que o nazista escolhe o cálice errado? Aí tem aquela cena que ele vira só a caveira e envelhece rapidinho? Beleza. E aí Indiana escolhe o cálice correto. Aí ele diz, não é um cálice de ouro, é um cálice de um carpinteiro. Aí ele pega um cálice bem simplesinho, né? Ele, lembra? Pois é. Lembra daquela entrada bonita, esculpida na pedra? Que ela é Petra. Fica no deserto ao sul de Israel. É absurdamente lindo. Agora, claro, quando você entra naquela coisa esculpida, só tem alguns metros e tal e acabou. O resto é estúdio, né? Não tem como no filme, não. Mas o lugar é verdadeiro, o lugar existe, é turístico, né? E você pode visitar a qualquer momento. E existe lá todo um complexo de cavernas. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de cavernas. Então, eu vi dois comentaristas, pelo menos, acham que esse é o melhor lugar para os judeus se esconderem durante essa perseguição. De novo, só uma ideia, tá, irmãos? Bem, o tempo de proteção da mulher é descrito como um tempo, tempos e metade do tempo, repetindo o fraseado da onde, irmãos? Daniel, capítulo 12. Então, meus irmãos, vê o que eu falei há 10 semanas atrás, 12, nem lembro mais? É impossível entender Apocalipse se você não estuda Daniel. Esse é o grande erro, irmãos. Muitos irmãos, especialmente amilenistas, eles descartam a profecia no sentido de que é tudo alegórico, não é bem isso que está falando, já se cumpriu. E olha aqui o vínculo. João está dando a dica. Quer entender o que eu estou falando? Volta lá em Daniel. Quando Daniel fala o quê? Um tempo, tempos e metade do tempo. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 7. Que trata exatamente dos dias antes do reino messiânico, e se referindo aos 3 anos e meio da grande tribulação, que não abrange todo o tempo atual, mas apenas o período que antecede a segunda vinda de Cristo, como temos falado. Então o que você tem lá, irmãos? Daniel capítulo 12 é o último capítulo. Daniel, depois de tudo que ele viu, todas as visões que ele teve, ele pergunta ao Senhor, quando acontecerá isso? Aí, agora eu confesso que não lembro se é o Senhor ou se é o anjo, não importa, ele ouve o seguinte, relaxa, é a versão revista e super atualizada, tá? Relaxa, você vai morrer, o tempo vai passar, muitos que estão vivos irão para o pó da terra, e os que estão no pó da terra depois ressuscitarão. Deus já fala até da ressurreição, certo? E aí ele fala que antes disso está se programado que aconteça um tempo, 2 tempos, um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então veja bem, Daniel já ouviu o que vem antes da instauração do reino. E aí no finalzinho Deus fala para ele, aí você levantará do pó da terra e vai receber a sua herança. É isso que nós temos falado, irmãos, desde o começo. Deus não mente. O reino prometido, o reino perfeito, o reino regido pelo justo Messias, foi dito para Israel. Portanto, irá acontecer. Varrer Israel do mapa é desrespeitar até a própria pessoa de Deus. E nós sempre fazemos a ressalva, irmãos. Aqui não está, né? Eu não estou falando sobre isso com a bandeirinha do país de Israel na mão, né? Ninguém está passando pano para tudo que Israel faz. Guerra é guerra, mas às vezes há excesso. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando da conclusão do plano de Deus sobre um remanescente, ok? Judeu, um remanescente fiel que Deus vai extrair de dentro do Israel político. Em outras palavras, não é sou judeu, estou salvo. Isso nunca existiu na nossa teologia. Sou israelita, estou salvo. Isso nunca existiu. Nós vamos, inclusive, ver no capítulo 13 a possibilidade de pelo menos um judeu estar do lado do mal. Então, como é que ele vai estar salvo? Claro que não. Certo? Então, o nosso entendimento, irmãos, é que durante esse período, a maior parte de Israel irá se converter ao Messias. O bicho está pegando,
O anticristo está querendo a cabeça deles numa estaca, não é? E isso vai ser usado por Deus para que eles se voltem finalmente para o Messias. Principalmente por causa da pregação, lembra? Das 2 testemunhas e dos 144 mil que a gente já viu em aulas passadas. Bem, assim, próximo slide agora. Perseguindo Israel, o diabo, como uma serpente, originou uma inundação para matá-los, eu esqueci, mas a terra engoliu a água. Alguns interpretaram isso como um dilúvio literal. Mas como Israel poderia fugir em todas as direções, a geografia da Terra Santa não favorece tal dilúvio. Então aqui, meus irmãos, provavelmente está se falando de uma inundação como uma grande ofensiva de ataque, certo? É bem possível. Então provavelmente o dilúvio representa o esforço de Satanás para exterminar Israel. De alguma forma, isso é frustrado pelo terreno acidentado que oferece lugares para esconderijo. De alguma forma, Deus auxilia os israelitas para que não sejam completamente destruídos. Embora Zacarias 13:8 indique que 2/3 serão feridos e perecerão. Ou seja, nem todos os judeus salvos chegam ao final da tribulação. A maior parte, 2/3, irmãos, morre por causa das diversas iniciativas de perseguições do anticristo. Então, alguns tinham a ideia de que essa proteção de Deus seria absoluta e plena. Bem, talvez alguns não fujam para o lugar correto. Talvez alguns queiram enfrentar as forças de oposição. Fato é de que muitos morrerão. Embora apenas 1/3 de Israel na terra seja preservado, Satanás, o dragão, continua a guerrear contra o restante. Apocalipse 12 apresenta 4 pessoas importantes e um grupo de pessoas vivendo no final dos tempos. Nós temos então Israel, Satanás, Cristo, o arcanjo e o remanescente de Israel. Estão todos juntos aí em conflito, certo? No final da tribulação. Tudo por causa desse camarada. Em Apocalipse 13, 2 pessoas importantes completam a cena. E aí nós vamos entender, meus irmãos, quem finalmente estava por trás de toda essa perseguição. Porque Apocalipse capítulo 12 fala de dragão, Satanás. Mas será que Satanás vai descer a terra e vai fazer isso? Não. Por isso que o capítulo 13 vem logo depois para nos trazer mais uma informação de quem está por trás de toda essa perseguição. Ok? E aí, nós vamos nos dirigir agora. Nós não vamos dar uma pausa, irmãos, porque a gente vai depois dar uma pausa para a Assembleia, tá? Então vamos continuar aí mais alguns minutos, depois a gente dá o nosso intervalo. Apocalipse capítulo 13, agora, irmãos. Alguns não entenderam a minha brincadeira lá no grupo, quando eu falei que a gente ia falar da besta, eu botei a foto do carro. Viu? Conseguimos chegar para o capítulo 13. Então vamos falar agora da besta, não do carro, dessa daqui do texto bíblico. Vamos ler primeiro, meus irmãos, até o versículo número 10, apenas, porque dificilmente vamos conseguir seguir adiante disso. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Seu sentido já começou a chamar a sua atenção aí para alguma coisa? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá.
Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Aqui temos uma figura muito importante no final dos tempos. Uma besta que surge do mar. Seus 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, literalmente, irmãos, 10 diademas, e em seus chifres representam o Império Romano revivido, entre aspas, restaurado. O mesmo número que vemos nos dedos da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, há 10, 12 semanas atrás. Lembra disso? Cabeça de ouro, peito de prata, quadris, abdômen de cobre, cobre não. Bronze, claro, bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os pés misturados com barro, ou seja, a herança romana, mas não a mesma força. Então esse é o Império Romano agora restaurado. O que eu quero dizer com o Império Romano restaurado, meus irmãos? Muito provavelmente, nações europeias estarão por trás do poder militar governamental do anticristo. Calma. Ou nações que foram influenciadas pelo império, cultura, lei, etc., romana. Em outras palavras, praticamente o mundo inteiro. Nosso sistema judicial é greco-romano, principalmente romano. Senado. Foi a primeira vez na história que você ouve falar de um senado, de um parlamento. Roma. Então, não há necessidade de achar que vai ser a União Europeia. Isso aí foi um erro comum na década de 80, 90, quando já se começava a falar sobre a União Europeia. Tá? Não há necessidade de excluir, por exemplo, países como Estados Unidos, que está lá do outro lado da poça, né, do lado do mar, mas que está completamente influenciada pela cultura romana também, como todo o Ocidente está. Entenderam, irmãos? Então, quando a gente fala de Império Romano restaurado, alguns caíram de uma maneira tão, digamos assim, direta e literal nisso, que aí foram até o Papa, como cabeça disso tudo. E aí é exagero na figura do que está aqui, ok? Mas ele vai estar por trás. Outra coisa importante, irmãos, eu queria destacar a palavra besta. Besta, meus irmãos, é animal, ok? Eu tenho 3 bestas lá em casa. Não estou falando dos meus filhos. Não, certo? 2 cachorros e um gato. Então, besta é animal. É porque convencionou-se, quando fizeram as primeiras traduções, irmãos, algumas palavras mais clássicas ficaram, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o pão, né, e aqui se celebra, a gente celebra o quê? A ceia do Senhor, certo? Nada mais é do que o jantar do Senhor. É que ceia ficou. É mais clássico, é mais formal, né? Irmãos, domingo vai ter o jantar do Senhor, a janta do Senhor, né? Então a gente convencionou ficar dessa maneira, né? Com um nome mais clássico, mais sério, vamos chamar assim. Mas é a mesmíssima coisa. Você fala, ninguém vai fazer, você tem esse fim de semana, eu tenho uma bodas. Ninguém fala isso. Mas bodas e casamento é a mesma coisa, não mudou nada. Tanto que a gente comemora bodas, né, de tal coisa no nosso aniversário, ok? Pois bem, então, voltando aqui, simplesmente besta é isso, é um animal. E aí você lembra, meus irmãos, lá de Daniel de novo. Porque ele viu um animal, 2 animais, 3, o quarto ele diz, um animal terrível, não tinha nem como descrever. Ele não sabia o que era. Se era mamífero, se era réptil, se era uma mistura, se era um ornitorrinco. Ele não sabia, né? Um animal terrível. Muito bem, os tradutores poderiam ter escrito lá em Daniel, uma besta terrível. Acho que a conexão ficaria até mais fácil, né? Se eu não me engano, aqui eu vou ficar devendo para os irmãos. Posso estar equivocado. A Septuaginta, o que é a Septuaginta, irmãos? Antigo Testamento em grego. Foi traduzida pelos gregos, iniciativa dos gregos para dar um presente para o judeu. Né?
Agora, porque o grego era a língua comum, então eles pegaram o Antigo Testamento, pegaram supostamente 70 especialistas e traduziram para o grego. Se eu não me engano, eu vou ter que confirmar, não dá tempo de abrir aqui no meu celular, a Septuaginta traduz o animal terrível de Daniel com a mesma palavra grega que nós temos aqui em Apocalipse. Tá? Alguém me lembra no sábado, antes do próximo EBD, que aí eu confirmo e trago para vocês. Vou me mandar mensagem para ver se eu não esqueço. Tá certo, irmão? Só destacar isso, porque a palavra besta em português ficou inclusive pejorativa, né? Você é besta, né? Ou tem uma pessoa muito burra. Rapaz, tô falando, não, tu é uma besta. Então, como tem esse erro de tradução, né? A confusão de tradução, melhor dizendo, só queria deixar bem especificado. O que mais, irmãos? Vamos lá. Ele também foi simbolizado, como eu falei, pelo quarto animal de Daniel, que também tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7. Em Apocalipse 13 e 17, que a gente vai ver mais à frente, a besta é o governante mundial, enquanto em Daniel capítulo 7, o pequeno chifre da besta era o governante mundial. Então há essa associação. A besta, agora isso é interessante, irmãos, sai do mar, indicando ser um gentil, pois o mar da humanidade está envolvido com a sua origem. E aí a nossa referência para a interpretação é Apocalipse 17, versículo 15, onde nós lemos o seguinte: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então o nosso entendimento, meus irmãos, é que o anticristo, ele será um gentil, ele não será um judeu. Ele sairá, como a gente falou, do Império Romano restaurado, né? Ou seja, conglomerado de nações que tiveram na sua história a influência da cultura, da política, da ideologia, da filosofia romana. Ele sai daí e pode ser, por exemplo, alguém que estava em destaque na ONU? Pode. Pode ser alguém que está liderando o G4, o G5, o G8, nem sei mais quantos Gs tem? Pode. Então não tem, como dizer, sabe, apontar, isso é um exercício de futilidade, até escrevi isso aqui mais na frente. Não tem como hoje ficar olhando noticiário, rapaz, esse Trudeau aí, ó, né? Eu tive uma época que eu cismei com o Sarkozy, lá da França. Todo mundo gostava do cara, meu. Aí ele já veio, já passou, já não é mais ninguém. Tá vendo? É um exercício de futilidade. Muito bem. O que mais? A relação entre 10 chifres, 7 cabeças com 10 coroas, se refere, já mencionei isso, às 10 potências, reinos ou nações, mas apenas a 7 governantes. A besta ou está entre esses 7 ou está acima dos 7. Porque reparem, meus irmãos, nós temos chifre. O que é chifre na Bíblia? Na Bíblia. O que é? Poder, certo? Lá no Salmo, o salmista diz o quê? O Senhor exaltará o meu chifre. Aí a NVI traduziu, o Senhor exaltará o meu poder, certo? Interessante que os vikings vinham da mesma forma, né? Então a gente ri quando vê os noruegueses e tal, na Copa, usando chapéu de viking, porque pra gente chifre é outra coisa, né? Então a gente ri, mas para eles não. Para eles é demonstração de força, de poder e tal, né? Mesma coisa na cultura bíblica. Então, lá está, 10 chifres, 10 potências, caminhando, 7 cabeças. Cabeça é o líder. E aí de volta, 10 coroas, de novo poder. Então, a ideia é que são 10 representações governamentais, certo? Mas por algum motivo não vão ter 10 cabeças, vão ter só 7. Aí é que está a dúvida sobre aonde, em que posição está o anticristo. Presta atenção, irmãos. 7, né? Ou ele é uma dessas 7, a mais importante, ou ele está acima das 7, sendo apoiado por eles. Entenderam a diferença? Ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, já pega aqui para você falar daqui a pouquinho, por favor. Que o texto deixa meio ambíguo se ele é uma das 7 cabeças, então é ele mais 6, ok? Ou se é ele e mais 7 que vão apoiá-lo. Tá? Só estou dando as duas opções porque realmente não dá para bater o martelo definitivamente aqui, ok? Diga, Adson. Queria só perguntar no versículo 2 que ele fala, né? A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés de urso e boca como de um leão.
Queria saber se essas características descritas aqui têm alguma semelhança com a interpretação de Daniel. Ele colocava que o reino, semelhante ao leopardo, era rápido, do urso, que era instável, né, que ficava sobre um dos lados. Se tem alguma característica semelhante. Pedir e dar-se-vos-á. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Acabou o suspense do que eu falei. Acabou o impacto. Olha lá. No verso 2, como você mencionou, a besta é vista reunindo a simbologia dos 3 impérios precedentes. Então veja bem, ele tem a velocidade da Grécia, o leopardo, tem a força do urso, a Medo-Pérsia, e a majestade, né, e tal, da Babilônia, o leão. Ele é a junção de tudo. Lembra que eu falei, meus irmãos, ele será irresistível, mas não num bom sentido? Então a resposta à sua pergunta é sim. Ele une todas as características que a gente viu lá em Daniel capítulo 7. Tudo em um pacote só. Né? Ele é o ápice do governante. Irmãos, nunca existiu, e graças a Deus nunca existirá alguém como o anticristo. Eu me refiro, irmãos, é claro, à capacidade do engano, da conquista, da sedução, certo? Claro que você pode usar essas mesmas palavras para o bem, né? Cônjuges seduzem um ao outro, então a palavra não é ruim em si. Sedução não é uma coisa ruim. Então eu estou referindo no sentido do que ele vai usar para seduzir e enganar a humanidade, certo? Liderar para o mal. Nunca houve, nem nunca haverá alguém como o que ele vai fazer. Ok? Então a resposta é sim. Bem, o poder da besta vem da onde, irmãos? Deriva do próprio Satanás. Aí o texto diz, o dragão, lembra do capítulo 12 que acabamos de ver? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso está de acordo com o que Paulo vai falar, irmãos. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Texto que Paulo fala exatamente sobre essa pessoa, sobre este ser humano. Ele não é uma entidade, ele não é uma organização, ele é uma pessoa. E Paulo fala o seguinte sobre ele, capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá, lembra, irmãos, a apostasia, ou seja, o arrebatamento, a saída, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, meus irmãos, assim como Deus capacita os seus, e obviamente o poder de Deus estava sobre o Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, Satanás está fazendo a mesma coisa. Ele é um imitador. Ele não faz nada original, o roteiro já existia, ele está adaptando e fazendo o seu próprio para o mal. Ok? E lá, como eu falei, Paulo se referiu a ele como homem da iniquidade ou apenas iníquo. É João, por outro lado, que usa o título que a gente tem falado aqui tanto, anticristo. Ele usa 4 vezes, irmãos. Ele começa em 1 João capítulo 2, versículo 18, depois vai usar outras vezes, inclusive vai falar, existe o anticristo, mas existe anticristos, que já surgiram no seu tempo, durante o tempo todo. Então ele será mais do que um líder político. Ele aparece realizando, olha lá, irmãos, todo o poder, dunamei, sinais, semeios, e maravilhas ter assim enganadoras. Sabe por que eu destaquei o grego aqui? Olha lá, os mesmos termos usados para descrever os feitos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Quando você abre em Atos, essas 3 palavras ocorrem quando eles curam um cego, quando cura um leproso, quando ressuscita Eutico, sinais, maravilhas, milagres. As mesmas coisas são atribuídas ao anticristo durante a tribulação, porém, pelo poder de Satanás. Estou dando esse quadro para você compreender, meus irmãos, por que o mundo vai cair de 4 diante dele. Por que o mundo vai se ajoelhar diante dele. Né? O mundo vai estar em desespero, em caos, em tragédia e destruição. E aparece esse camarada, bonito, com terno, o terno italiano, né? Bem vestido, fala bem, cabelo impecável, barba ou não. Enfim. O servo do Senhor não tinha beleza nem formosura. Ele não. O cara vai ser bonitão, vai ser
forte, vai ser o que você puder pensar de que você, poxa, eu iria ser que nem ele. Porque externamente, irmãos, o mundo se impressiona com as coisas. Né? Não se impressiona com poder, com beleza, com fama, com influência. E vão cair tudo nisso. Vamos mais um slide só, irmãos, porque o nosso tempo está urgindo ali. As 7 cabeças da besta representam governantes importantes, e uma delas, diz o texto, sofre uma ferida fatal causada por uma espada. Verso 14. A espada aí pode simbolizar, irmãos, simplesmente qualquer tipo de meio de ataque. Pode ser um atentado com a AR-15, não vai mudar nada, ele vai sofrer essa ferida. Bem, que foi posteriormente curada, causando espanto em todo mundo. Agora mesmo, olha interessante. Muitos tentaram identificar essa besta como alguém do passado ou alguém do presente, que se tornará o governante mundial final. Entre as sugestões estão, ou já estiveram, Nero, Judas Iscariote, Mussolini, Hitler, Stalin, Henry Kissinger, e foi chefe da Casa Civil, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Aí outro, vários papas e muitos outros. Mas tais homens, obviamente, não se encaixam nos detalhes desse governante que ainda está por vir. E é um exercício de futilidade ficar tentando adivinhar. Ademais, irmãos, o contexto se refere claramente aos 7 anos finais antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, toda vez que alguém ficou tentando adivinhar que era esse ou aquele, literalmente ele estava dizendo, Jesus vai voltar. O camarada está vivo. Então, meus irmãos, você quer saber a identidade do anticristo? Preste atenção. Ele está vivo. Mas deixa eu explicar. Satanás sabe quando o relógio escatológico vai andar? Não. Satanás sabe quando o arrebatamento vai acontecer? Não. Então, o que Satanás faz, meus irmãos? Ele sempre tem um projeto de anticristo. Ele sempre tem um candidato para essa função. Porque perceba, tudo que ele vai conversar, você diz assim, pastor, mas eu olho hoje não vejo ninguém não. Anticristo, tem uns camaradas aí e tal. Mas você está esquecendo do poder de Satanás. Então, quando o arrebatamento acontece, irmão, Satanás põe o seu plano em ordem, em execução. Aí ele vai, certo, sobre esse camarada, de certa forma se aposta dele, né? Não estou dizendo de possessão aqui que ele vai botar a mão para trás e dizer misofino, nada disso. Esquece essa figura. Ele não vai virar a cabeça, virar os olhos, vir pela parede, subir, passar entre os bancos. Infelizmente tudo isso já vi. Não é o seu endemoniado típico, não é o exorcismo de Emily Rose, não. Nada vai aparentar que ele é quem ele é. Mas isso vai acontecer depois do arrebatamento. Então, meus irmãos, sempre ele esteve. Inclusive, pode ser um desses nomes que foram mencionados aqui, poderia ter sido, poderia, se o arrebatamento tivesse acontecido. Então, ficar hoje, né, olhando o noticiário, lista dos prováveis para anticristo. Não perca seu tempo com isso. Escatologia não serve para isso. Não contribui em absolutamente nada. Ok? Semana que vem, na verdade, nós vamos ouvir o pastor Felipe, na IBD, né? Nosso conferencista, na nossa conferência que começa quarta-feira, domingo ele estará conosco. Na outra semana, nós vamos terminar o capítulo 13, que eu ainda tenho 1, 2, 3, vários slides aqui. Nós vamos terminar o capítulo 13 e seguir adiante. Nosso plano, meus irmãos, é terminar Apocalipse e só. Não tem mais nada não. Só se alguém tiver um revelamento aí de escatológico para a gente continuar. Ok? Terminar Apocalipse e partir para a nossa próxima matéria. Alguma pergunta? Não? Então vamos orar, irmãos. Encerrando a nossa EBD. Teremos intervalo e 10 horas iniciamos a nossa assembleia. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos traz aquilo que precisamos saber. Aquilo que não está revelado, Deus, não há necessidade de entendermos ou sabermos, literalmente não é da nossa conta. Mas aquilo que Tu tens nos dado, possamos nos esforçar para compreender e aprender
e está entendendo o teu plano para as eras, o teu plano para os tempos. Abençoa, Deus, o resto da nossa manhã, do nosso dia. Sejamos aqui, ó Deus, agora resolvendo as questões relativas à tua obra local. Oramos em nome de Jesus. Amém.